Gálatas 6:9. A minha voz está um pouco prejudicada, estou com a garganta meio inflamada hoje, mas os irmãos do som aí, eles estão dando um talento, e você está me ouvindo bem aí, é isso que importa, amém? Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vamos de novo? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Você pode ler? E não nos cansemos. Não desistimos. Vamos mais uma vez? Não nos cansemos de fazer o bem. Amém. Pai, fala conosco nesta noite por meio da Tua palavra. Espírito Santo, libera o que o Senhor tem para nós. Seja, Senhor, como consolo, seja, Senhor, como direção, seja, Senhor, como cura, seja como libertação. Que esta espada de dois gumes possa ferir o nosso coração, a ponto de nós tomarmos um posicionamento de obediência e de entrega e confiança na Tua palavra e nas Tuas promessas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Mas antes antes de sentar, pergunta para o teu vizinho assim: você está cansado? Pergunta para ele: você está cansado? Certa vez o pastor falou assim: pode se assentar. Todo mundo sentou, os cansados, sobrecarregados e oprimidos. Aí o pessoal ficou de pé. Amados, todos nós nos cansamos. Uma das palavras que a gente mais ouve ultimamente, ainda mais quando surge um desafio ou um convite, até para descansar as pessoas estão cansadas. Eu não posso descansar porque eu estou cansado, então não... É esquisito falar isso, mas é verdade. E quando uma pessoa se cansa, ela acaba ficando sem interesse, ela acaba desanimando. E é isso que Paulo está falando lá aos Gálatas, que quando nós fazemos o bem, a gente não pode se cansar. Eu entendo que a gente deve se cansar de fazer o que não presta, se cansar de mentir, se cansar de ser falso. Glória a Deus, quando a pessoa fala assim: cansei, não quero mais ser falso, aí é bom, top demais. Cansei de ver pornografia, cansei de falar mal dos outros, não vou mais falar. Glória a Deus, esse cansaço é bom, que leva a pessoa para uma decisão. Mas Paulo está dizendo aqui: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, se nós não desistirmos, não desanimarmos. Então uma pessoa que está cansada, ela perde o interesse, ela perde o prazer de realizar o bem, ela entra numa posição de desânimo. Aí vem um desejo de querer parar, de querer entregar a missão de fazer o bem para uma outra pessoa fazer. Um desejo às vezes de se prostrar, de se render na batalha, de jogar a toalha, de dizer: não quero mais. O cansaço, ele surge nas nossas vidas, às vezes por causa da rotina. A rotina cansa a nossa vida, tanto que a gente sempre gosta de uma novidade, não é? Eu acho bacana demais as mulheres, esposas que cozinham todos os dias. Elas não podem se cansar, senão nós maridos e família, a gente morre de fome, né? E é interessante que a minha esposa às vezes fala: nossa, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, porque, né, tem que fazer sempre alguma coisa diferente. Então, às vezes a rotina nos cansa, e às vezes comer o mesmo prato também nos cansa, não é? Às vezes a gente se cansa após uma batalha longa. A pessoa luta, chega e acaba correndo esse risco grande de se cansar. Quantas pessoas estão lutando pela família, lutando pelo filho, que não se rende a Cristo, que não abre o coração para as coisas de Deus? Quantos líderes às vezes de célula se cansam com pessoas que não correspondem
com aquilo que é pedido. Quantas pessoas às vezes se cansam porque fazem o bem e a colheita não chega. Eu faço tudo certo, mas não chega a minha colheita, não consigo. Parece que essa luta nunca acaba. E é interessante que Paulo ele está dizendo: você precisa superar esse cansaço. Você não pode se cansar. É como se ele dissesse assim: você está proibido de se cansar de fazer o bem. Porque muitas vezes também a gente se cansa porque a gente faz o bem, mas as pessoas nos pagam mal. Quando você faz uma coisa boa, investe, às vezes você tira do seu bolso o que você não tem, para ajudar uma pessoa, para dar um suporte, e a pessoa fala mal de você, né? Isso cansa a gente, cansa. A própria corrupção, às vezes as pessoas contribuem, investem e acabam descobrindo uma corrupção, se cansa, fala assim: eu não vou mais investir, eu não vou mais cuidar, porque me cansei, chega, estou por aqui. Algumas pessoas, elas sofrem isso, meus irmãos. Então, só que o cansaço do corpo é diferente da alma, né? O cansaço do corpo, você, depois de um dia de trabalho, você está cansado, você trabalhou, você, com a sua mente, você trabalhou o dia todo, ou com o seu corpo, você trabalhou o dia todo, aí você vai para casa, toma aquele banho gostoso, vem para o culto, ou toma um lanche, vai dormir, se tem uma noite, dá uma morridinha, né? No outro dia você ressuscita, se acorda, o relógio está disparando lá, o galo está cantando, alguma coisa assim, acordou você, você já se levanta, você nem lembra do dia anterior, do cansaço, porque aquele sono foi reparador. Eu declaro esse sono reparador sobre o seu corpo aí, em nome do Senhor Jesus, né? Então, o cansaço do corpo é diferente do cansaço da mente e da alma, né, irmãos? Então, é preciso, nós não podemos cansar. O diabo nos tenta para nós dizermos que estamos cansados de fazer o bem, e passando esse bastão para uma outra pessoa fazer, e a gente entregando as pontas, desistindo daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, só que o cansaço da alma é uma escolha, e é necessário a gente esperar o tempo da colheita. Paulo fala assim: se você não desistir, você vai colher o bem todo que você tem semeado na terra. Amém, meus amados? Então, a gente não pode deixar o cansaço atrapalhar a nossa colheita. Deus tem uma grande colheita para nós ali na frente, já está tão perto. A gente não pode cansar de fazer o bem aqui, Paulo está dizendo, porque nós vamos colher se nós não desistirmos. E nós não vamos desistir, tá ligado, irmão? Então, não deixe o cansaço atrapalhar a sua colheita. Aqui em 1 Samuel, agora capítulo 30, vamos abrir lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia diz que Davi, ele estava aqui certa vez, eu preguei isso há uns dias atrás, numa outra ótica, numa outra perspectiva, mas 1 Samuel capítulo 30, eu quero falar novamente sobre esse texto, que fala quando Davi e os seus soldados, eles voltaram para Ziclag, eles tinham ido para dar força e apoio para um exército filisteu, porque ele estava fugindo do rei Saul. Então Davi, ele foi ungido lá atrás, ele foi ungido para ser rei de Israel. O Samuel, o profeta, vai lá e unge ele. Se passam 13 anos, então primeiro ele vence um gigante que não era para ele lutar e vencer, porque era para o rei vencer aquele gigante, o rei Saul, mas ele vence o gigante, Golias, e daí o rei começa a persegui-lo. Você fugir de alguém que não tem recursos, não é tão difícil, está querendo te matar, mas não é tão difícil. Mas você fugir do rei, que tem toda a sua cavalaria, os seus súditos, um monte de armas contra você, é muito mais difícil. E outra coisa, quando você foge,
tendo razão de estar fugindo, né? De repente a pessoa fez alguma coisa errada e o rei quer matá-lo. Mas o Davi só fez o que era certo. E aí ele estava fugindo do rei, porque o rei tinha inveja dele. O rei tinha inveja dele e queria matá-lo. Mas ele não se cansa de fazer o bem. Tendo a oportunidade de matar o rei, por 2 vezes pelo menos, ele poupa a vida do rei. Porque ele sabia que Deus tinha um propósito com ele e que Deus iria levá-lo àquela colheita, àquela experiência que o próprio Deus estava dando uma promessa para ele de cumprir. Talvez você esteja sendo perseguido, e talvez seja alguém que tem poder, que está tentando te derrubar, está tentando tirar a tua alegria. Confia no Senhor, Deus é maior, e se Deus está com você, vai te dar a vitória. Mas vamos continuar aqui. Ele tem que se esconder do rei, ele vai servir um outro exército, os filisteus, para poder se separar do povo de Israel, que queria matá-lo por causa do rei Saul. Olha que situação. Ele só faz o bem, e só está tendo uma colheita ruim. A Bíblia diz aqui então, que certa vez ele vai até o exército filisteu, para ajudá-los, mas quando ele volta, ele acaba não lutando com aquele exército, até porque era uma providência divina também. Eu não vou entrar em detalhes, outro dia eu falei sobre isso, mas ele acaba voltando com seus 600 homens. Estes homens que ele pegou, a Bíblia diz que eles se transformaram os valentes. Ele transformou esses homens em valentes, eram os valentes de Davi. Mas quando esses homens vieram com ele, era gente que ninguém queria por perto, gente endividada, gente oprimida, depressiva, gente que era um problema para a sociedade, excluídos do vínculo, do círculo social. Esses homens viram Davi e falaram: acho que Davi vai ajudar a gente, vamos lá ficar com ele, vamos ficar do lado dele. E a Bíblia diz que ele trabalhou com esses homens, forjou o caráter desses homens, ensinou esses homens a lutar. Eles se transformaram depois nos valentes de Davi. Davi só faz o bem, mas ele sofre essa situação, que quando ele volta com esses soldados para a terra onde ele estava acampado, lá em Ziclag, no 3º dia, a Bíblia diz que um outro exército amalequita tinha invadido aquela área, colocaram fogo na cidade, levaram a esposa de cada um deles, levaram os animais, os despojos, os pertences. É como alguém que chega e leva embora a televisão, os notebooks, o celular, leva tudo que tem de valor. Saquearam a cidade, foram embora, botaram fogo no que ficou. E quando Davi ele chega lá, a Bíblia diz aí que eles levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, verso 2 do 1 Samuel 30, as mulheres, jovens, idosos, levaram todos. A ninguém mataram, mas levaram todo mundo. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que a sua mulher ou suas mulheres, seus filhos, filhas, tinham sido levados. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Eles choraram até se cansar. Eles não tinham mais lágrimas. Choraram, choraram e choraram. Vamos parar um pouquinho aqui. Observe o seguinte, que o cansaço da alma vem devido às atitudes que nós permitimos que entrem no nosso coração. Quando nós estamos cansados, a gente se cansa do louvor da igreja, a gente se cansa do ensaio, a gente se cansa de chegar mais cedo no diaconato para preparar o templo para o culto, a gente se cansa do horário do culto, que hora que vai terminar? A gente se cansa do pregador: pastor André de novo. Imagine a minha esposa então. O cansaço, ele pode adentrar no nosso coração se nós permitirmos, se nós aceitarmos. A gente se cansa do emprego, do trabalho, não se cansa? A gente se cansa às vezes de um relacionamento, de um amigo, a gente se cansa. Nossa, fulano vem aqui, estou cansado. E é interessante isso, que o cansaço da alma então vem devido às atitudes que nós permitimos. A primeira atitude que a gente tem que ter correta é a reação
de desespero. A gente tem que saber se desesperar. A Bíblia diz aqui que eles choraram até se enfraquecer, até se cansar. Na nossa vida, nós vamos ter que descascar algumas cebolas. Quem já descascou cebola aí? Chorou ou não? Claro que chora. Mas tem uma hora que você termina de descascar a cebola, você para de chorar. Na nossa vida, quando a coisa dói, quando a situação é difícil na nossa vida, nós choramos, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Mas teve uma hora que Jesus parou de chorar, e ele falou: Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. E falou assim: Lázaro, sai para fora. E o morto ressuscitou e saiu para fora. Se Jesus continuasse ali chorando, se lamentando: eu deveria ter chegado antes, e agora o que vão pensar de mim? As pessoas não vão mais querer me acompanhar, porque eu pisei no tomate, né? Eles não vão entender. O que eu vou fazer agora? Graças a Deus, claro que ele ressuscitou o Lázaro, né? Mas você já parou para pensar? Na nossa vida, a gente precisa chorar, a gente pode chorar, mas a gente tem que se levantar logo da autopiedade. O que é a autopiedade? Por que eu estou passando por isso? Estou semeando, estou plantando, estou fazendo o que é certo, mas parece que tudo de ruim vem contra mim. Tadinho de eu, né? Será que eu estou errado? O que será que eu fiz de errado para estar sofrendo? Alguns falam, antigamente falavam, parece que eu joguei pedra na cruz, porque tudo que é ruim acontece na minha vida. O que eu fiz? Na verdade, quando uma pessoa começa a chorar, chorar, chorar e não para, ela está atribuindo a Deus uma culpa. Ela está dizendo que tudo acontece de errado e a culpa é de Deus. Ao invés de assumir a falha, ela tem a ideia de que eu só vivo as coisas boas porque eu mereço. Mas acontece que a gente às vezes faz as coisas boas, a gente merece as coisas boas, mas elas não vêm. A existência nossa é assim. A Bíblia nos mostra ali que Davi não tinha pecado. Se ele pecou, foi porque quando foi com 600 homens e deixou a família, os idosos, as crianças, e foi para a guerra com os filisteus, talvez ele pecou em não deixar guardiões ali, seguranças, uns homens, uns diáconos fortes lá, armados, preparados, se viesse um exército inimigo para defender. Talvez ele errou nessa parte aí. Mas observe que nós precisamos entender, meus amados, que os amalequitas que vieram e assaltaram, roubaram as coisas, botaram fogo e levaram as pessoas, eles eram enviados do diabo. Ele não estava sofrendo aquilo ali porque ele fez uma coisa errada, mas porque o diabo queria acabar com ele, não queria que ele subisse ao trono de Israel. Só que Deus tinha um plano com Davi, e Davi aprendeu que existe tempo de chorar, mas também existe tempo de rir, que existe tempo de plantar, mas também tem tempo de colher, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e a gente precisa aprender a não se permitir cansar pela autopiedade, querendo que alguém venha e resolva os nossos problemas, sendo que a gente mesmo, eu mesmo, tenho que ser responsável pelas minhas falhas, e dizer: Senhor, talvez eu errei, eu pequei, eu não sei se eu pequei, mas me perdoa, mas eu não vou ficar aqui chorando a vida inteira, eu preciso fazer alguma coisa. Então só permita na sua vida aquilo que te enche de mais poder. Não permita na sua vida que as pessoas cheguem para te consolar e assim: nossa, estou precisando de mais consolação, vem aqui mais consolação, mais apoio, mais ajuda. É bom receber consolo, eu preciso, você precisa. Estava falando com o pessoal da liderança ali, vamos dar um apoio àquela família, eles estão precisando de consolo, nós vamos consolar.
Mas a pessoa também precisa entender que esse consolo, essa autopiedade, não vai nos tirar, não vai nos trazer descanso. O que vai nos trazer descanso é a gente se permitir na nossa vida o que nos enche de mais poder. E o que nos enche de mais poder é a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem e voam alto como as águias, eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A questão não é o problema diminuir, mas a fé ser fortalecida no Senhor nosso Deus, porque Deus está do nosso lado. Você crê que Deus está do seu lado, meu irmão? Então permita na sua vida que Deus te encha de mais poder. Nem sempre eu preciso de consolo. O que eu preciso é que Deus me empodere. Tem hora que eu preciso que o Espírito de Deus me console, mas tem hora que eu preciso, ou sempre eu preciso que Deus me dê poder para eu enfrentar os gigantes, as lutas do dia a dia. Então faziam 13 anos e aquilo que já estava difícil ficou pior. Alguém já disse assim, que nada esteja tão ruim que não possa piorar. E é verdade, é verdade. Por isso nós precisamos pedir a Deus que nos dê poder. Tem um momento da gente chorar, tem um momento da gente clamar, tem um momento de receber da parte de Deus o consolo, mas tem um momento que a gente tem que enxugar as lágrimas, engolir o choro, se colocar de pé e se levantar e dizer: Deus, eu continuo com o Senhor, eu sei que o Senhor continua comigo. Está ligado, irmão? Outra coisa, meu querido, aqui no verso 4 e 5, que nós lemos, capítulo 30 de 1 Samuel: choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã e Abigail. No verso 6 diz que Davi ficou profundamente angustiado, porque os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos, filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Nós precisamos encher a nossa mente, da palavra de Deus. Então, para a gente vencer também, a gente não pode procurar culpados. Não procure culpados. Porque nós temos essa ideia de dizer assim: eu só estou fazendo certo, então deve ter alguém aqui em nosso meio que nos traiu. Deve ter alguém aqui que nos dedurou. A Bíblia diz que um rei, certa vez, ele reuniu a sua tropa e falou assim: gente, tem algum, algum olheiro aqui, tem alguém espião em nosso meio, não é possível. Aí um deles falou assim: olha, não tem espião, é que Eliseu, o profeta, homem de Deus, Deus fala para ele as coisas que vão acontecer, ele avisa o povo de Deus lá, e eles já se preparam para combater com a gente, e por isso que eles ganham a batalha nossa. Então não tinha no meio dele culpados, no sentido de ele encontrar alguém para lançar a culpa e dizer: a culpa é a sua. Aí ele falou: então a culpa é dele, lá do profeta, vou matar o profeta. Mas observe que essa ideia de ficar sempre procurando o culpado, e às vezes dizer: o culpado é o líder, o culpado é o líder, nós vamos apedrejar o culpado, nós vamos matar o Davi. Eles se esqueceram que Davi tinha recolhido eles, tinha dado para eles dignidade, tinha dado a eles honra, armas para lutar, conquistas. Eles se esqueceram de tudo isso. Então a situação já estava terrível para Davi, por perder a mulher, perder os filhos, tudo queimado, ainda queriam apedrejar o Davi. E é difícil isso, porque a gente ficar procurando o vilão sempre cansa a gente, e também cansa as pessoas que às vezes estão sendo procuradas, se é que você me entende. Então é interessante isso, meu irmão. Às vezes pode acontecer isso na sua vida. Você pode investir em alguém, igual na igreja, a gente investe, escola bíblica, instrução, vai na casa da pessoa, ora, abençoa, está tudo certo.
Deus está abençoando, mas depois alguma coisa acontece. E às vezes alguém no meio da igreja, isso não acontece aqui, graças a Deus, mas eu já vi isso em muitas situações. Eu vou sair da igreja, porque é isso. E aí vai uma meia dúzia com ele. Aquela meia dúzia se esquece que aquela pessoa acabou de chegar, e a gente está, o pastor está, poderia citar da minha pessoa, aqui 11 anos, né? Vai fazer 12 agora já, em novembro. Mas quase 12 anos lá em Salto. Mais um ano lá em Ourinhos, isso como titular. Mais um tempo servindo fielmente em Ourinhos, em Mogi Guaçu, em Itapetininga, desde 1992. Trabalhando com seriedade, com compromisso com Deus, com temor de Deus, não causando escândalo, tendo uma vida pautada na palavra, de oração. Era esse Davi que estava aqui, mas de repente, investindo em pessoas sendo atendidas, ajudadas. De repente, não, nós vamos embora, porque o pastor está errado, vamos sair dessa igreja. E às vezes sai com uma pessoa aventureira, e vai embora. É difícil, são coisas que às vezes um líder de célula pode enfrentar. Que uma pessoa que está numa posição de destaque pode ser acusado da culpa. Foi assim que aconteceu com Adão. Sempre que a gente procurar um vilão, a gente vai dizer que o problema é Deus. Porque quando Adão comeu o fruto e Deus foi falar com ele, ele falou assim: olha Deus, estava tudo tranquilo a minha vida sozinho aqui no Éden, mas o Senhor tirou do meu corpo uma costela, o Senhor fez a mulher, e a mulher que o Senhor fez, ela comeu o fruto, ela me ofereceu e eu comi também. Eles estavam dizendo o quê? A vilã da história, o problema da história é a mulher, é a Eva. Aí a Eva falou assim: o problema é a serpente, que a serpente me enganou. Aí a serpente não tinha para quem falar, né? Perdeu as pernas e ficou se arrastando a vida inteira, por toda a existência. Mas esse negócio de ficar procurando culpados faz com que a gente arremeta que o problema não é o pastor, na verdade o problema é Deus. Porque Deus não falou com o pastor, porque Deus não dirigiu o pastor, Deus não dirigiu o meu líder. Então quem se justifica, ele dizendo assim: o problema não sou eu, o problema é o outro. Ele está perdendo a justiça que vem da parte de Deus. Quando ele está dizendo eu sou justo, e o que está acontecendo comigo é injusto, então tem algum culpado. Ele está dizendo é Deus o culpado. Porque quando a pessoa quer se justificar, ela está dizendo que é melhor do que as outras. É igual assim: o problema são os meus pais, então Deus é culpado. Porque você foi nascer, Deus permitiu que você nascesse ali. Quando fala assim: a minha genética é diferente daquilo que eu sou, então a culpa é de Deus. A culpa não é meu corpo, a culpa não é o mundo, não é a sociedade, não é os meus pais. A culpa é de Deus, porque Deus me fez errado. Uma pessoa que está vivendo assim vai viver cansada a vida inteira, vai sofrer a vida inteira. Então, se eu estou sofrendo, diz a pessoa que procura o vilão, o culpado, ela fala assim: se eu estou sofrendo, a culpa é do meu líder. Mas nós aprendemos com Davi que nós precisamos aprender a assumir a responsabilidade própria. Que pode ser que eu esteja vivendo uma vida com Deus honestamente, piamente, né? Ou seja, religiosamente correta, de integridade, e não seja culpa de ninguém também. Pode ser uma armadilha do diabo para tentar me desanimar, desgostar-me da vida, do ministério, das coisas de Deus, me cansar e falar: não quero mais. É nesse momento que a gente tem que colocar diante de Deus, joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Nós não temos que arrumar culpados, nós temos que pedir a Deus que nos dê forças para enfrentarmos a situação de oposição. Está ligado comigo ainda? Outra coisa, irmão, a Bíblia diz que eles estavam em amargura. Pessoas amarguradas, elas vivem cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, porque são pessoas que dizem assim: por que está acontecendo isso comigo?
Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou líder de célula, eu tenho o hábito da oração. Fulano Beltrano lá, não olha no jejum, ele comprou um carro novo, conseguiu um partidão, um namoradão, uma namoradinha linda. Por que que eu não tenho? A pessoa às vezes fala assim, não fala, mas pensa. Isso não é justo, como dizia a Paola, isso não é justo. Algumas coisas que a gente conversa assim, às vezes ela falava essa frase, eu achava muito interessante. E é interessante, é o pensamento da justiça própria. Eu estou tendo porque eu comprei, porque eu sou honesto, porque eu sou bom. Então, e esse pensamento de justiça própria gera um cansaço, uma tristeza. E é uma tendência humana isso que eu acabei de falar aqui. Dizer que não é justo porque eu faço mais do que os outros. Isso é coisa da carne, é coisa do velho homem, do Adão mesmo. Então a Bíblia fala inclusive que lá na casa do pai do filho pródigo, aquele pai que tinha 2 filhos, quando aquele que ele deu a herança, a parte da herança foi, gastou tudo, arrebentou tudo lá, voltou quebrado, dizendo assim: eu quero ser apenas um empregado. O senhor me aceita para morar aqui na sua casa, ter um lugar para mim dormir, eu vou trabalhar para o senhor aqui? O pai maravilhoso falou: como não? Claro que sim, mas você não é empregado aqui, você é meu filho, porque eu amo você. E ele falou assim: coloca um anel no dedo dele aí, uma sandália, vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começou a preparar tudo. Quando o irmão dele soube, foi falar assim: esse seu filho fez tudo errado com o senhor, e eu sempre fiz tudo certo aqui para o senhor nunca deu uma festa para mim, isso não é justo. Eu estou aqui, olha, são fiéis, obedientes, estou sempre perto do senhor aqui, e o senhor faz festa para ele, faz um churrasco para ele aí, quer saber, eu não vou nessa festa, quero saber não, o senhor está errado. Aí o pai fala assim: ô filho, você está, ei filho cabeção, abre o seu entendimento, você sempre está comigo, e tudo que é meu é seu. Ele está dizendo assim: entra na festa, o seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E eu amo você não por aquilo que você faz, mas porque você é meu filho. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo nós vamos colher, se nós não desistirmos. Talvez você veja injustiças lá no trabalho, injustiças lá na sua casa, não é por causa disso que você vai virar a mesa, que você vai roubar a empresa agora? Isso não é justo. Eu vou levar a peça embora, quero nem saber. Igual aconteceu com o Claudemir, trabalhava numa empresa, sempre trabalhou fielmente, justamente. Ele via a maracutaia de outros funcionários da empresa, lá em Mogi Guaçu, e sempre tinha revista de vez em quando lá. E uma certa vez ele estava apertado, com dificuldade financeira, ele pegou uma peça, falou assim: eu vou levar, porque eu posso vender e eu posso conseguir um dinheiro. Mas as pessoas conheciam o caráter e a vida dele. Daí naquele dia, ele estava saindo com a peça escondida na sua mochila e tal, e naquele dia tinha uma revista. E ele viu os colegas dele passando na fila ali, sendo revistados. Ele falou: meu Deus do céu, nunca peguei nada. Agora que eu peguei, eu estou perdido, estou frio. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. E quando chegou a vez dele, a pessoa queria revistá-lo, já o conhecia, e disse assim: pode deixar o Claudemir passar, porque eu conheço o Claudemir, ele é um homem honesto e íntegro. E ele foi embora. Imagine, você saiu lá da empresa sorrindo, glorificando a Deus, mas no meio do caminho ele jogou a peça fora, porque ele não quis trazer para ele algo que era amaldiçoado, porque aquilo não era dele. Às vezes na nossa vida nós precisamos entender que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso provedor. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. O Claudemir foi abençoado por ele, na verdade ele recebeu um livramento, que Deus teve misericórdia dele. Não tentarás o Senhor teu Deus, viu? Não vai pensando assim: eu vou arriscar fazer isso lá também na empresa, eu fico orando e Deus me livra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas observe que às vezes o cansaço das injustiças, o diabo pode falar: você está cansado, você merece trair, você merece roubar agora.
Porque se fulano não foi acusado, você também não vai ser. Vigia. E quando o pai abençoa o outro, saiba que você não é menos filho do que aquele que foi abençoado. Porque você convive com o pai e tudo que é do pai é seu. Come o seu churrasco, celebra, abraça o seu irmão. Porque Deus, o pai, não é injusto. Deus, Ele sabe o que faz, Ele é o Deus de toda a graça. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Então, a gente tem que tirar da nossa mente a ideia de que eu tenho justiça própria. Aí eu vou tomar ceia porque eu fiz tudo certo, eu sou bom, eu aconteço e faço. Não tome a ceia, que você está confiando na sua própria justiça. Nós tomamos a ceia porque nós confiamos na justiça que é pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e morreu por nós lá na cruz para pagar os nossos pecados. A Bíblia diz nos Salmos 14:3 que Deus, olhando a terra, não encontrou um justo sequer. No Salmos 53, verso 3, fala a mesma coisa, que Deus não encontrou nenhum justo. E Paulo aos Romanos capítulo 3, versículo 10, está citando esses textos, dizendo que não há ou não houve na terra nenhum justo. Então, quando vem aquele pensamento que eu mereço, eu tenho que remeter os meus olhos, a minha mente, o meu coração, a palavra de Deus, e lembrar que justo e santo é Jesus Cristo. Paulo fala assim: se Deus me justifica, quem me condenará? Foi Cristo quem morreu por mim, foi Cristo quem morreu por nós lá na cruz. De tal maneira que nós sabemos que Deus nos ama. Claro, vamos fazer certo, porque Deus é bom. Vamos andar em integridade e justiça, porque Deus é bom. Como Jesus ensinou, ame e ame até os seus inimigos. Ore por eles, abençoe a vida deles. Por quê? Porque nós estamos num padrão mais elevado. A nossa batalha não é aqui na terra, a nossa batalha é no céu, é na vida espiritual. A nossa luta não é aqui contra a carne ou sangue, mostrando, provando que eu estou certo e tal. Eu não sou advogado, não sou juiz. Eu sou testemunha de Cristo. De quem eu falo? Eu falo do meu Senhor e Salvador, que me amou e amou a todo mundo e deu a sua vida por mim, derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus falou assim: vocês serão meus detetives, vocês serão meus juízes, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não, ele falou: vocês serão minhas testemunhas. E nós estamos aqui para falar para todo mundo: arrependei-vos e crede no Evangelho, para receber o refrigério para a sua alma, descanso, e confia nele. Se alegre com a festa, meu querido, coma do churrasco, porque o seu pai é bom e Deus é fiel. Eles estavam aqui em amargura, dizendo aqui no verso de número 6, na parte B, para encerrar, ele fala assim, que ele ficou angustiado porque queriam apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas no verso final, a parte final do verso 6 diz: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Diga assim: eu, porém, fui fortalecido no Senhor, meu Deus. Diga assim: a igreja quadrangular do Jardim Paulista se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Se animou no Senhor, seu Deus. Por que eu vim aqui nessa noite com você? Por que nós estamos aqui? Para receber do Senhor a carga, uma recarga, as forças do boi selvagem, a visão da águia. Deus, Ele vai nos fortalecer para nós enfrentarmos as batalhas, as dificuldades, as lutas e as batalhas espirituais. A nossa luta, como eu já disse, não é aqui, é aqui, e aqui nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? E na vida é assim. Tem alguns momentos que você vai precisar crer na palavra de Deus, na promessa de Deus. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu filhão, a tua filhinha, não é o teu vizinho, não é o teu pastor, não é o teu líder de célula, nem o teu supervisor. É você que vai ter que escolher crer na palavra do Senhor. É você que vai ter que saturar, ou seja, colocar bastante da palavra de Deus na sua mente.
sofrer uma metamorfose ou uma metanoia, que é a mudança da mente. Romanos 12:2, não se conforme com este mundo, que fica aqui na batalha aqui, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento, lembrando que nós lutamos com as armas de fé, e nada irá impedir enquanto nós adoramos. Por que nós adoramos? Porque justificados mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Nós fomos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. As dificuldades, as lutas, nem sempre são porque nós estamos fazendo tudo errado, mas porque são batalhas espirituais, mas Deus está do nosso lado. O cansaço para a medicina é depressão. O cansaço para a psicologia é crise de ansiedade. O cansaço para a psicanálise é uma mente distorcida. A gente percebe que existem muitas pessoas vivendo isso, burnout, porque muitas vezes perderam o propósito da sua vida. É uma outra pregação, mas dá para encaixar aqui. Que perderam o propósito da sua vida, sem direção, querem fazer tudo e atender a todos, como nós falamos na semana passada, e acabam se enfiando, se metendo em situações delicadas, querendo ser os melhores em tudo, ser perfeitos, e ninguém é perfeito, irmão. Nós precisamos santificar a nossa vida, sim, mas observe que tem muita gente sofrendo e cansado, e não vai aguentar a pressão por muito tempo. Aquela pessoa que está crendo apenas nas circunstâncias ou no apoio de outras pessoas, ela pode sucumbir, pode não aguentar a pressão, que é muito grande. Então o Davi, no verso número 7, a Bíblia diz que ele diz ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal, e trouxe até Davi. E ele pergunta ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Ou seja, o Davi, ele busca a presença de Deus. Essa estola era uma túnica sacerdotal. Ali existiam as pedras, 12 pedras, cada uma representando uma das tribos de Israel. A Bíblia diz que também estava o Urim e o Tumim. Eles não tinham o Espírito Santo na época. Então, conforme o brilho que batia na pedra, no Urim, no Tumim, eles diziam: esse aqui não, isso aqui sim. Eles como que lançavam sortes para tentar descobrir o que Deus queria naquela circunstância, naquela situação que eles estavam vivendo. E era um momento também que eles buscavam a direção de Deus. Então hoje, louvado seja Deus, Davi não tinha, mas nós temos hoje a palavra de Deus inspirada, o Antigo Testamento que Davi tinha, mais o Novo Testamento, onde tem as promessas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, que nos ungiu e nos reveste de poder, nos dá consolo, direção, inspiração, alegria, paz, fé, mansidão, domínio próprio. Tudo isso nós recebemos por meio do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então o que nós precisamos, meus amados, quando cansados, é nos reanimarmos no Senhor, buscando a sua face, se fortalecer na presença de Deus. A palavra de Deus nos mostra que hoje nós fazemos parte, que nós somos reino e sacerdotes para Deus, e nós carregamos a presença do Espírito Santo. Nós fomos vestidos com a justiça de Cristo. Em Romanos 5,17 diz assim, que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, o dom é um presente, Deus nos deu o presente da justificação por meio da fé em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vocês, é um presente, é um dom de Deus, diz lá aos Efésios. Então aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, eles reinarão em vida através de Jesus Cristo. Por isso que nós somos reino e sacerdócio para Deus, como diz lá em 1 Pedro, que Deus nos chamou, nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, para nós anunciarmos as virtudes dele, que nos chamou para esta nova vida, esse novo tempo, essa nova etapa. E nesta noite o Senhor vai te dar força, coragem e bom ânimo, e a sua colheita vai chegar. Então vá, vença, ou vá, lute, vença. O Senhor está dizendo: eu já lhe dei a vitória. Nós precisamos confiar na justiça de Deus em Cristo Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, irmãos. A Bíblia diz que é para a gente trocar 2
cinzas por vestes de louvor. A palavra de Deus nos mostra aqui também que no caminho, depois de ele orar, Deus falou: vai, você vai perseguir, você vai alcançar, você vai restaurar, vai trazer tudo de volta para o seu povo. Vá, você vai vencê-los. E o Davi foi com 600 homens, mas 200 deles ficaram cansados. A palavra de Deus diz no verso 10, se você puder ler, pois 200 deles estavam exaustos demais, cansados, outros que estavam cansados, para atravessar o ribeiro. Mas os 400, Davi mais os 400 foram até os amalequitas. A Bíblia diz no verso 24 agora, pulando um pouquinho aí, a Bíblia diz assim que quem concordará com o que vocês estão dizendo, a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. 600 homens, 200 estavam muito cansados fisicamente. Então eles ficaram antes do ribeiro. E Davi com 400 atravessou, venceu o exército inimigo. Trouxeram os despojos, trouxeram as mulheres, as crianças, os idosos, os bens materiais, os pertences dos amalequitas também trouxeram, cheios de despojos. Davi falou assim: vamos entregar para os 200 que ficaram cansados. Não, eles falaram: não, eles não foram com a gente na luta, eles não podem receber. Mas Davi falou assim: Deus é quem nos deu a vitória ali. Não fomos nós que vencemos, nós lutamos, mas Deus nos deu a vitória. E nós somos um. Nós vamos repartir com eles, sim. Porque hoje não é dia de a gente praticar esse tipo de coisa, mas é dia de celebrar e repartir os despojos. Todo aquele que tem maturidade está entendendo o que o Espírito Santo está falando. Então esses homens estavam cansados, mas aqueles despojos certamente trouxeram um pouco de paz, um pouco de alegria para eles, fisicamente também. E a Bíblia também diz, aqui no versículo, deixa eu ver se eu marquei aqui, no versículo de número 13, a Bíblia diz que antes disso acontecer, o Davi com os homens, ele encontra um egípcio, e a Bíblia diz aqui no versículo 11, encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados, 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, certamente cansado. Quando ele come, as forças são reativadas, né? O espírito, a alma dele é fortalecida, os olhos voltam a brilhar. É interessante que o Davi não se importa de ser um estrangeiro, ele percebe que ele precisa de comida. Assim também nós precisamos da palavra de Deus, que é a nossa força, irmão. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida espiritual. Então aqui este rapaz está cansado porque ele ficou doente. E a doença fez, no verso número 13, ele fala assim: eu sou um jovem egípcio, servo de um amalequita, meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe, o território que pertence a Judá, e incendiamos a cidade de Ziclag. Ele tinha praticado um incêndio lá em Ziclag. Mas Davi fala assim: você pode nos levar até lá? E ele os leva. E a Bíblia diz que ele é saciado e as coisas ficam boas para ele também. Deus, ele sempre nos fortalece por meio da palavra. E é interessante, agora para encerrar mesmo, como diz o pastor Cristiano, que eu falo que vou terminar depois da 4ª vez que eu termino. A Bíblia diz que Davi vai lá e ele vence a batalha. Depois de 3 dias, o rei Saul, que o perseguia, morreu, irmão. E depois de 2 semanas, o Davi é ungido rei de Israel. A sua vitória está assim, ó, a sua colheita está assim. Você não pode desistir. Os covardes, eles nunca começam. Os que têm
fraquezas, eles desistem no meio. Mas os valentes, eles vão até o fim e conquistam. Deus, através do Espírito Santo, nos chamou para nós sermos valentes com Ele, entendendo que a nossa batalha é espiritual, e entendendo que a colheita vai chegar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, nós vamos colher se nós não desistirmos. Amém? Pode ficar de pé, por favor. Saiba que você carrega a unção do Espírito Santo. Você é morada do Espírito de Deus, e Deus vai te fortalecer, já está te fortalecendo nesta noite. Talvez você esteja cansado, e o cansaço pode nos acometer mesmo, mas você vai descansar, você vai ser fortalecido no Senhor. Sabe por quê? Porque o seu casamento é uma bênção, porque o seu trabalho é uma bênção. Tem gente que quer o seu lugar, quer trabalhar na empresa que se trabalha. A sua farda, a sua posição de diaconia, tem muita gente que você lutou tanto por isso. Ah, estou cansado, não quero mais. Talvez você lutou tanto para ser um líder. Está dizendo, eu estou cansado, né? Convido você nesta noite para confiar no Senhor de todo o seu coração, porque vai chegar esse momento, se não é hoje, vai chegar um momento que você vai ter que escolher. Ou você confia no chamado de Deus para a sua vida, ou você vai viver pelas dificuldades e as pressões de desistir e descansar. Quando você entrega uma missão, o alívio é imediato. O alívio é imediato, acabou aquela pressão. Mas depois vem um arrependimento. O que eu fiz? Por que eu deixei? Por que eu abandonei? Se você quer alívio imediato, você pode ter, é só entregar. Falar assim, eu não quero mais. Mas depois você vai se arrepender. Porque quem nos chamou não foi um templo, não foi uma placa. Quem me chamou não é uma credencial. Ah, estou aqui, sou obreiro. Não. Quem me chamou foi o meu Senhor. Quem me ungiu para reinar em vida é o Espírito Santo. E Deus, Ele tem esse renovo para você. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença, pelas Tuas misericórdias sobre nós. Renove as forças, nossas forças, Pai. Eu sou como um smartphone que está plugado na parede com um carregador. Eu estou recebendo nesta noite essa carga. Eu sou como um ramo que está conectado na videira, e dessa videira flui uma seiva que passa para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito, que me faz vivo, ativo, saudável, disposto. Ó Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, nós adentramos debaixo dessa cachoeira que não para de descer águas que saram, que limpam, que curam, que ressuscitam, que renovam as forças. Nós cremos na Tua palavra e pedimos ao Senhor, nós temos sede de Ti, temos fome de Ti, Senhor. Vem sobre nós, em nome de Jesus.